Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Rapinos do Mar. Eu sou o Alexandre Castro. No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à nossa classificação, né, nosso ranking dos jogadores do draft. Hoje a gente vai para o top 5 de edges. A gente tem outras posições, né, que a gente já falou por aqui. Tem a playlist aí com o cardzinho aparecendo que o João vai colocar pra gente. Então convido vocês a deixar o like, deixar a inscrição e convido vocês a acompanhar o draft com a gente logo mais no próximo dia 24. Inclusive segue a chamada do draft aí, beleza? A fé e a esperança de um futuro melhor passa por mais de 300 jogadores, 32 times, 7 rodadas e 257 escolhas. Os calouros querem um time e os times querem um título. De 24 a 26 de abril vamos transmitir ao vivo os 3 dias de escolha do NFL Draft 2025, com a energia e a emoção que você já conhece. Quem acompanha o Rapinas sabe, aqui não tem meia volta. Vamos viver o draft como você nunca viu. Serão 3 dias intensos de análises, reactions, tensão e emoção. Nada vai passar batido. Cada pique vai ser vibrada com você. E claro, sempre com aquele toque especial Rapinas de zoeira. Análise afiada e interação com a galera. Você vai sentir cada grito de emoção, cada suspiro de tensão e vai viver o draft de uma maneira que só o Rapinas sabe fazer. Todas as emoções e decepções, todos os times da NFL e a energia de cada momento, tudo isso ao vivo, com a melhor e maior cobertura do YouTube. Então anote aí, 24, 25 e 26 de abril, aqui no Rapinas do Mar. É uma classe boa do draft na posição. Tem jogadores que podem produzir bastante, principalmente nos 2, 3 primeiros rounds. O número 5 aqui é um cara que foi o Edge 1 de muita gente durante muito tempo, que é o James Pierce, de Tennessee. É um cara extremamente veloz, aquele cara para causar o caos ali, um baita speed rusher. Por exemplo, não são todos os times que tem, Seattle carece desse speed rusher, por exemplo. Porém, ele tem algumas dificuldades com aumentos de força, né? Ganhar na força. Então atrapalha às vezes um pouco no jogo corrido. E principalmente, algo que foi levantado, que fez ele cair vertiginosamente nos drafts, nos boards, né? Ia ser o trabalho extra-campo. Ele não era um cara que se comprometia muito nos treinos. E isso veio à tona, acho que mais ou menos na época do Combine. E foi, salvo engano, foi o Tony Paulinho o primeiro que deu essa informação. Então esse extracampo pode contar muito negativamente pro Pierce. Então vejamos aí, né? Às vezes o cara se conserta na NFL, às vezes o cara piora na NFL. Mas é algo que a gente vai precisar ficar de olho. Talento, inegavelmente, ele tem. Como eu falei, ele era o Edge 1 de muita gente em alguns momentos, com méritos. Então, assim, cai um pouco pra mim por conta disso também. O número 2 é o Donovan Ezeiruaco. Caiu algumas posições porque o nome é difícil de falar, brincadeira. Mas é um jogador muito bom, teve uma produção gigantesca nessa última temporada. É um cara que consegue produzir com diferentes tipos de pass, com diferentes movimentos de pass rush. Eu sempre digo que o edge precisa vencer de 3 formas: com a velocidade pelo edge, com a força, né, quando ele vai atacar diretamente o offensive tackle, e tendo repertório para inside moves também, né? Porque aí você faz o tackle hesitar para defender externamente, você ataca internamente. Apesar de vencer mais pelo edge, o Donovan, vou falar Donovan para ser mais fácil, mostrou que tem capacidade de vencer das 3 formas. Então é realmente um grande jogador.
Precisa melhorar mais no jogo corrido, mas eu acho que é um jogador de um talento incrível, assim. Não fosse tanto talento que tem na posição aqui, talvez ele pudesse até estar mais acima. Na posição número 3, nós temos o Michael Williams, lá de Georgia. Foi até uma das visitas de Seattle. Ele é um cara muito ame ou odeie. Acho que se vocês olharem alguns mock drafts, ou ele tá saindo no top 10, ou ele caiu diretamente para a segunda rodada. Por que isso acontece? Por uma dificuldade de achar a posição ideal dele, vamos dizer assim. Você assistindo o tape de Georgia, ele não parece ser um cara de 260 libras. Assim, 260 libras é o peso basicamente do Boemaf e do Derrick Hall. Caras que jogam nas pontas e exploram muito com velocidade. Ele, com esse peso, conseguia ser muito bom jogando com a mão no chão, né? Tanto que muita gente comparava ele com o Trevor Walker, do próprio Georgia, que está lá nos Jaguars, mas ele não testou atleticamente no mesmo nível, não tem o mesmo peso. Mesmo com peso abaixo, não conseguiu testar atleticamente nesse nível, mas é um cara que defende muito bem o jogo corrido, e tem snaps que deixam a esperança de um potencial incrível no pass rush. Então, pra mim, ele poderia estar... ele tá muito bem aqui nessa posição número 3. É um cara de primeira rodada pra mim. Poderia ser até o edge número 2. Eu gosto um pouco mais do número 2, mas é um cara que tem talento pra isto. Posição número 2, como eu tinha falado, um jogador que eu gosto muito é o Shamar Stewart, de Texas A&M. Ele é um freak atlético, né? Assim, testou muito bem no combine. Você vê essa capacidade dele de ganhar na explosão, de ganhar na velocidade, de ganhar na força dentro de campo, em todo o snap. Qual o grande problema dele? A produção. Ele teve menos do que 5 sacks na temporada passada. Por quê? Acho que 2 grandes motivos. Um é que o esquema não favorecia tanto, né, o que se pedia para ele. Às vezes ele precisava ocupar mais jogadores para outros fazerem a jogada por ele. E algumas vezes ele teve a chance sim de fazer o sack, de fazer o tackle para perda de jardas, mas parece que ele tem tanta capacidade atlética, tanta explosão, tanta vontade, que algumas vezes ele passa do jogador, deixa escapar. Então, assim, ele teve 4.5 sacks, sim, mas esse número poderia ser quase 10 ou bem perto disso, se ele tivesse finalizado algum desses sacks que ele teve chance. Então, assim, poderia ser um detalhe, isso aí já não ser um problema, né? Por isso que eu falo que você tem que assistir o tape e não ver só os números. Então, por que ele teve 4.5 sacks? 2 pontos, né? Primeiro, o esquema, que não ajudava tanto, não favorecia. Ele não era um cara que era para vencer um contra um e conseguir o sack. Às vezes ele ocupava 2 jogadores para outro aparecer, principalmente o Nick Scotton lá na outra ponta. Mas mesmo assim ele conseguia produzir. Ele é um cara que tem peso para jogar algumas vezes por dentro da linha. É um excelente defensor de corrida. Então é um cara que eu gosto muito. Acho que valeria 18 ali para Seattle, mas principalmente depois do combine ele não é nem mais falado nessa posição ali, ele é mais falado perto do top 12 ali, e acho que com alguma justiça. Na posição número 1 temos o Abdul Carter, um jogador lá de Penn State, e acho que pelo físico, pela universidade, acho que até pelo número que joga, lembra muito Micah Parsons. Então a galera cria essa comparação, essa narrativa. Ele sim é um excelente pass rush. Eu acho que poucos caras são freak atléticos como o Micah Parsons. Então é até uma comparação difícil, né, de se fazer. Mas ele tem talento para ser esse edge 1 aqui dessa classe. Acho que o grande problema são as lesões que ele teve.
E lesões no plural, né? Assim, nunca teve uma lesão absurdamente grave, tipo, quebrou uma perna, rompeu um ligamento, mas várias lesões pequenas e médias, né? Então, assim, ele tem mais o estigma de jogador bichado, né, que a gente fala no futebol, um cara que se machuca com alguma frequência, do que um cara que, por exemplo, num lance fortuito quebrou a perna, sei lá, quebrou o braço, e aí fica só a dúvida se o cara vai conseguir voltar a jogar do jeito que ele jogava. E não se ele é um cara que vai se machucar o tempo todo. Né? Então acho que é isso que pesa um pouco aí contra o nosso querido Abdul Carter. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e Go Hawks!